Esse caso do cãozinho orelha que chocou o país e está tendo uma repercussão tão grande, até mesmo internacional. Está dando mesmo o que falar. Então, eu também sinto de vir aqui trazer a minha opinião sobre esse assunto e trazer também algumas reflexões. Porque, na minha percepção, tudo o que acontece na nossa sociedade também revela questões internas que precisamos trabalhar, principalmente em situações assim tão chocantes. E talvez eu traga verdades aqui não tão fáceis de observar e assimilar. Assim como foi esse caso, quando eu me deparei com essa notícia, eu fiquei tão chocada que eu demorei um tempo, vários dias aí, para poder assimilar tudo, pesquisar melhor o que é que estava acontecendo. Então, a partir disso, eu consigo ter a minha opinião e também o meu olhar enquanto terapeuta. E para mim, primeiro, eu preciso dizer que nada justifica o que esses adolescentes fizeram com esse cãozinho. E eu espero que a justiça seja feita. Não só para ele, para esse caso, mas para tantos outros casos que existem como esse. Meu nome é Priscila Fidelis, eu sou terapeuta biopsicoespiritual e eu falo sobre inteligência emocional, cuidado com o ser integral e também sobre espiritualidade. Eu tenho uma visão que vem do xamanismo e das culturas indígenas, africanas, enfim, dos povos mais antigos da Terra, dos originários da Terra. E, na minha percepção, todo ser vivo tem o mesmo valor. Cada um com as suas particularidades, com a sua individualidade, mas desde uma planta, um inseto, um animal ou uma pessoa, todos têm o mesmo valor. Todos são extremamente importantes para o funcionamento do nosso planeta Terra, quiçá do universo. E percebo também que cada um vem com uma função. Então, diante disso, eu observo que essa situação, ela nos traz também uma reflexão muito importante. Que tipo de humanidade nós estamos nos tornando? Que tipo de sociedade nós estamos nos tornando? E quem vai resolver o caso é a justiça. Tem profissionais habilitados que estão fazendo já o seu trabalho de investigação, enfim, tudo que eles precisam fazer sobre esse caso. Mas, para além do caso, é um momento também importante da gente parar para refletir, porque é só através do autoconhecimento é que a gente consegue observar. Verdade, quem sou eu diante de uma vítima? Verdade, quem sou eu diante de uma pessoa, de um ser vivo, indefeso, dócil, vulnerável? Verdade, quem sou eu diante de uma situação de violência ou de uma situação de impunidade, de injustiça? Esse caso revela um padrão não só contra animais, mas é um padrão social que está baseado na busca por poder e, para conseguir esse poder, uso de recursos violentos e de recursos a diminuir os outros seres. Então, onde todo ser que parece vulnerável sofre com essa violência. E aí nós vemos diversos casos. Do meu ponto de vista, o feminicídio, a intolerância religiosa, o racismo, LGBTfobia e tantas outras práticas como essas também se enquadram nessa mesma raiz, porque também são tão violentos quanto essa violência que foi feita contra esse cãozinho. E situações assim acontecem o tempo todo, dentro das casas, de famílias, no trabalho, na sociedade, de diversas formas.
isso acontece em menor ou maior escala, seja com piadinhas de mau gosto, com piadinhas racistas, ou até mesmo com o pensamento de quem julga os agressores, falando que esses adolescentes tinham que viver a mesma situação, que alguém tinha que fazer com eles o que eles fizeram com o cachorro. Esse tipo de pensamento só mostra que você que pensa dessa maneira é igual a ele. Quem tenta combater violência com mais violência não está combatendo a violência, está simplesmente propagando ela, multiplicando ela. E não é dessa forma que a nossa sociedade vai mudar, não é dessa forma que casos assim não vão mais acontecer. Então está na hora da gente, enquanto população, olhar para dentro, se conhecer e saber qual seria a sua postura diante de uma situação assim. Como é que você age quando uma pessoa está sendo racista na sua frente? Você finge que não vê? Você considera que isso é normal? Todo mundo faz isso? Você também está sendo impune. Você também está sendo conivente. E cada vez que somos coniventes com violências, com agressões verbais, psicológicas, enfim, com todo tipo, nós abrimos brechas para que situações violentas como essa que esse cãozinho sofreu aconteçam. Porque uma pessoa que faz isso com um bichinho, ela também pode fazer isso com pessoas. E o contrário também, uma pessoa que faz isso com pessoas pode fazer isso também com bichinhos. Então, é um momento de refletirmos como está sendo o nosso comportamento, o nosso posicionamento diante de situações assim. Esse ano de 2026 está fazendo uma grande transformação na sociedade e muitas verdades serão escancaradas para que cada pessoa, primeiro, possa olhar para dentro, olhar para si, para o seu próprio comportamento, para o seu próprio pensamento, para os seus próprios padrões e trabalhar nisso. Porque se eu me transformo, se eu transformo a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de falar, eu gero um impacto social nas pessoas que estão perto de mim. Eu afeto outras pessoas positivamente e essas pessoas também podem fazer o mesmo. Como uma onda. Sabe aquela pedrinha que a gente joga na água? Eu escolho ser essa pedrinha que se trabalha, que se transforma, que ao se tirar no meio da imensidão da sociedade, possa refletir, expandir esse tipo de consciência para as pessoas à volta. E assim poder tocar e contribuir para a transformação de cada pessoa que passa por mim, para cada pessoa que me olha, para cada pessoa que me ouve, para cada pessoa que conversa comigo. E através desse movimento é que nós vamos nos transformando e transformando também a nossa sociedade, para que situações assim não aconteçam mais. É de um trabalho de formiguinha, é um passinho de cada vez, é um pouquinho de pessoas a cada vez, é um vídeo desse que eu coloco aqui, é um texto que eu coloco ou que outras pessoas vão colocando, é um conteúdo que você consome que vai contribuir para o seu crescimento, para a sua autotransformação, para o seu autoconhecimento, para deixar de ser uma pessoa violenta, agressiva, para ser mais amável, para ser mais respeitosa consigo mesmo e com as outras pessoas à nossa volta. Essa transformação começa em cada um de nós. Comenta aqui embaixo o que você acha desse vídeo, deixa sua opinião sobre esse assunto, sobre esse caso também, mas vamos pensar em um efeito mais transformador, não num efeito de julgamento, porque quem vai julgar é o juiz ou a juíza desse caso. Sobre isso nós não temos nenhum domínio, mas temos o autodomínio, ou deveríamos ter.
Você não consegue mudar o comportamento das outras pessoas, mas você consegue mudar o seu comportamento. Então escolha, qual é o comportamento que você quer ter hoje?